Quem é Fernando Belchior? Fernando Belchior é alguém que gosta muito de marcenaria. Bem, eu me chamo Fernando Mauro Belchior, nasci em 22 de maio de 1960. Passei um tempo estudando, me formei em engenharia, até que eu fui me dedicar ao que eu tinha no coração, que é marcenaria. Senta que lá vem a história. Desde criança eu sempre tive alguma atração por madeira e a mistura do material com o processo, a habilidade necessária para fazer, a sofisticação que é necessária para fazer marcenaria, isso sempre me encantou. Fui estudar fora do Brasil, procurei cursos aqui, não encontrei um curso que eu considerasse adequado. Eu comecei a assinar uma revista de marcenaria, via obras de marcenaria maravilhosas e alguns nomes me inspiraram, né? Então, J.R. Osgood, Michael Fortune, Adrian Ferrazzutti, foram alguns dos nomes que me inspiraram para buscar o caminho da marcenaria. Me considero marceneiro desde 2009, portanto são 12 anos. O início do processo foi numa escola de marcenaria no Canadá. Essa escola chama-se Rosewood Studio, pertence ao Ron Barter, né, que foi o meu primeiro professor de marcenaria, mas onde o processo de aprendizado efetivamente cresceu, ganhou corpo, ganhou forma, foi junto ao mestre Newton Barbosa, um dos maiores marceneiros que eu conheço. Durante 10 anos eu trabalhei nos meus projetos ao lado do mestre Newton Barbosa, sempre sob a orientação dele. Então aquelas perguntas difíceis, aqueles momentos cabeludos que eu tinha que resolver, eu recorria a ele e com isso eu tenho duas coisas. Primeiro, um volume de aprendizado enorme, né, em função da experiência e da inteligência dele. E segundo, uma dívida do tamanho do universo para com esse grande mestre. Se eu tivesse que escolher uma área que me chama mais atenção, trabalhar com peças curvas. Eu gosto demais de curvas. Além disso, o processo de criação do móvel. São duas coisas que me atraem bastante. Experiência mais interessante, todas. Não teve um dia, desde que eu decidi me tornar marceneiro, em que eu não vivesse uma experiência hiper interessante. A quantidade de coisas a aprender, se não beira o infinito, é bem perto disso, o que significa que sempre tem uma coisa nova e interessante a ser aprendida. Se eu tivesse que ressaltar alguma coisa, as pessoas que eu conheci pessoas incríveis. Uma delas, como eu disse, o mestre Milton Barbosa, o mestre João Barbosa, o mestre Laroca, os amigos que eu fiz, muitos amigos surgiram com a marcenaria e especialmente a oportunidade de trabalhar com a minha parceira, Dona Evelyn. Ao longo do nosso tempo trabalhando com marcenaria, eu comecei desenhando e fazendo peças e atendendo pedidos. Evelyn e eu decidimos usar as mídias sociais para difundir o nosso trabalho, basicamente para vender peças de marcenaria. À medida que a nossa presença nas mídias sociais foi ganhando corpo, começaram a surgir pedidos para ensinar marcenaria. Aí essa atividade veio a se juntar à confecção de peças, então hoje a gente tem uma presença forte no setor de educação em marcenaria. É impossível a gente fazer marcenaria no Brasil e ignorar o MDF, e a gente quer atuar nele, né? Nos 12 anos que eu trabalhei em marcenaria, a imensíssima maioria das peças que eu fiz foram peças em madeira maciça, e como para falar sobre algo com propriedade a gente precisa fazer, então a gente vai começar a se dedicar à confecção de peças de MDF também e à educação na área de marcenaria em MDF. Sem dúvida alguma é possível fazer marcenaria fina usando MDF como material. Se você faz uma peça que atende a sua função, traz conforto ao usuário, é bonita e dura por décadas, você está fazendo marcenaria fina. Eu conheço peças feitas em MDF que talvez durem um ano, se durarem, e conheço peças de MDF feitas há mais de 30 anos. Não é porque pareça o mesmo material que todo móvel de MDF é igual. Existem várias coisas que podem, e não só podem, devem ser feitas para você produzir um móvel de alta qualidade em MDF. Então é efetivamente possível, tá? Sem dúvida alguma, juntar MDF e marcenaria fina na mesma frase.
Quando a gente pensa no móvel de MDF, você tem a parte de o corte grosseiro, né, o corte grosso das peças de MDF, depois um corte mais fino, a parte de furação, aplicação de fita de bordo, montagem, né? Então basicamente vai ser essa sequência que eu vou explorar. Estudar, testar o que foi estudado até ganhar, eu diria, proficiência, né? Ou mesmo com o tempo, senioridade naquele assunto que você está desenvolvendo, ou estudando ou praticando. A nossa expectativa é que a gente leve informação de qualidade através dessa minissérie para mostrar que é possível fazer marcenaria de alta qualidade também em MDF. Se existe a impressão de que todo móvel de MDF é igual, a gente quer desfazer essa impressão e mostrar o que é um móvel de MDF bem feito, seja para os clientes, seja para aquelas pessoas que, atuando profissionalmente em marcenaria, desconhecem alguns requisitos que podem ser incorporados ao móvel para torná-lo uma peça de alta qualidade.